Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindas de novo ao Vivendo com Saúde. Se você é nova por aqui, assiste os outros vídeos, eu tenho certeza que os vídeos vão poder te ajudar, te interessar. A gente fala sobre saúde feminina, a gente fala sobre problemas como endometriose e tratamentos naturais para esses problemas. Meu nome é Carol e hoje eu vou falar com vocês sobre o glúten. Bem, gente, como nós já sabemos muito bem, né? Eu acho que o principal inimigo de quem tem endometriose é o glúten. Na verdade, não é nem porque ele é o principal. Eu acho que ele é só mais o mais conhecido. Ele é o principal conhecido como nosso inimigo, né? E o glúten, na verdade, ele não é só ruim para quem tem endometriose, nem só ruim para quem tem intolerância ou doença celíaca. O glúten, ele faz mal para todo mundo, Aliás, o trigo não é um alimento assim, digamos que muito saudável pra gente. Por quê? Bem, o glúten, na verdade, é um dos problemas do trigo. E eu não vou entrar muito a fundo nos outros problemas dele hoje, mas o glúten, ele é uma proteína do trigo. E o que o glúten faz, ele é como se fosse assim uma ferpinha, ele faz cortezinhos muito fininhos, muito pequenininhos no revestimento do nosso intestino. O problema com isso é que ali onde tem os cortezinhos, os microcortezinhos, aquilo causa inflamação. E se você tem endometriose, já acendeu uma luzinha agora, né? Quando eu falei a palavra inflamação. E tem se falado muito hoje em dia por aí sobre glúten, né? Sobre como substituir o glúten e tudo mais. Existem farinhas prontas, preparos, né? Misturas prontas no mercado, que são maravilhosas. Porém, o que eu descobri, eu fui fazer uma pesquisa ontem, assim. Eu queria saber se a marca de farinha que eu uso aqui, eu não moro no Brasil, para quem não sabe, se tem no Brasil também, quanto custa e tudo mais. Porque aqui ela é cara, mas não é um negócio absurdo, assim, eu ainda consigo comprar e eu também não uso muita farinha aqui em casa, então realmente um saquinho de 1 quilo para mim dura semanas. Aí eu fui num site de um mercado do Brasil, fui pesquisar o preço da farinha, dessa tal farinha. R$40 o quilo de farinha. R$40. R$40, 1 quilo de farinha. Eu fiquei de boca aberta na hora, realmente eu não acreditei no que eu tava vendo. R$40 num quilo de farinha, é absurdo pra mim. Se você tem condições de comprar essa farinha, posso até recomendar para vocês qual que eu uso, mas se você não tem condições de comprar essa farinha, tem outras soluções para o nosso problema, soluções que ficam muito mais baratas e são divertidas, porque você consegue experimentar com elas também. Então, eu queria passar para vocês alguns dos substitutos da farinha com glúten, né, da farinha de trigo. A primeira delas é a farinha de coco. A farinha de coco, ela é super saudável, ela tem muitas fibras, rica em fibras, ela tem muito menos carboidratos do que a farinha de trigo e ela pode ajudar inclusive a emagrecer. E a farinha do grão de bico, farinha de arroz integral ou farinha de arroz branco mesmo, a farinha de amêndoa e a farinha de tapioca. Além dessas, eu sei que existem outras opções também, mas essas são as principais, pelo menos aqui em casa. E o melhor delas é que é facílimo de fazê-las em casa. Por exemplo, a farinha do grão de bico, se você não achar no mercado e quiser fazer em casa, você pode simplesmente comprar um pouquinho de grão de bico, 1 quilo de grão de bico, colocar ele cru e sem nada, sem água, sem nada no liquidificador, bater por cerca de 2 minutos em alta velocidade, depois peneira aquilo ali e você tem, pronto, uma farinha de grão de bico. É só guardar num pote hermético e você tem farinha, pronto. A mesma coisa você pode fazer com as amêndoas. Você pode comprar amêndoa não torrada e sem sal, pode ser e com a casquinha ainda,
também faz a mesma coisa, coloca ela no liquidificador, bate por mais ou menos 1 minuto, tem que bater menos tempo, se bater demais ela começa a ficar meio amanteigada. Tira do liquidificador, passa na peneira e pronto, você tem uma farinha de amêndoa. Mas tem um segredo para essas farinhas. Nenhuma dessas farinhas você consegue substituir um por um como se fosse uma farinha de trigo. O segredo delas é que você tem que usar elas em combinação, você tem que fazer a sua mistura de farinhas. Nos próximos vídeos eu quero fazer algumas receitas, mostrar algumas misturas e combinações de farinhas que dá para usar para fazer bolo, outras que são melhores para fazer pizza, esse tipo de coisa. Tem outra coisa também que é muito importante lembrar. O glúten, que é a proteína do trigo, uma das proteínas do trigo, é ele que é o responsável por dar liga na massa, sabe? Por deixar a massa assim, grudentinha. Se você usa, por exemplo, só a farinha de coco e tenta substituir pelo trigo, não vai dar certo. Acredite em mim, eu já tentei e não deu certo. O que você tem que fazer, além de misturar essas farinhas, é usar um tipo de substituto do glúten. Um exemplo disso é a goma xantana, por exemplo. Ela é a que vai dar essa liga na farinha. Mas enfim, tem muitas opções por aí. Você pode também procurar na internet lá, misturas de farinha sem glúten, como fazer farinha sem glúten em casa. Tem muitas ideias por aí e são farinhas muito mais saudáveis e que podem ficar também bem mais baratas do que comprar aquela farinha de R$40 no mercado. Mas é isso por hoje, gente. Se você tem alguma dúvida, algum pedido, algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não faz parte ainda dessa família aqui do Vivendo com Saúde, se inscreve no canal, participa com a gente, conversa com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E é isso. Um beijo da Carol. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!